Agora vamos então continuar os nossos controladores, mas agora para os pés. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é copiar esse aqui, esse controlador. Shift, clica e arrasta. Ele vira uma cópia, só que vocês viram que ele tá dobrado, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, a rotação e vocês vão ver que ele tem uma rotação em cada eixo. Só zerar essa rotação. E ele volta ao normal. Se vocês colocarem na viewport de front, vocês vão ver que ele tá retinho, ó. Na de left, ó, tá retinho, tá? Depois de fazer isso, então, eu vou alinhar com o Quick Align nesse último ossinho da perna aqui, ó. Vou copiar, Shift e arrasta, vou alinhar de novo. No outro lado, mudar a cor. Vou copiar de novo, vou alinhar com o joelho, só que agora eu vou reduzir. Copiar, Shift arrasta, alinhar com o outro joelho, mudar de cor. E agora eu posso selecionar os dois e jogar para frente. Tá? Agora eu vou criar os IK Solvers para fazer os links. Então, clico no osso da coxa, IK Solver, HI Solver, e vou lá, ó, no mesmo osso que eu alinhei o meu controlador. Pro outro lado a mesma coisa. Certo? Só que eu não vou linkar ainda o meu controlador no meu IK Solver, porque eu quero fazer o pé levantar, tá? Então eu ainda não linko. Mas eu posso mexer nessa rotação do joelho. Mesma coisa do outro, venho no Swivel Angle e seleciono o meu controlador. Do outro lado a mesma coisa, seleciono o controlador. Agora eu posso manipular e ele manipula o joelho. Mesma coisa desse lado, ok? Vamos salvar. Salvar com outro nome. E agora nós devemos nomear tanto os controladores das pernas quanto os dos braços. Mas antes de tudo, ó, faltou uma coisinha aqui, seleciona tudo, clica com Alt e Freeze Transform, certo? Além disso, a gente precisa linkar esses controladores no controlador de base, ok? Vamos salvar de novo. E agora a gente vai começar a fazer esse pé funcionar. Então, pessoal, eu não sei se eu mostrei para vocês o nome dos controladores que eu fiz aqui. Então, eu botei aqui, ó, Control Global Julia, nesse global, Julia porque é a personagem. Aqui, Control Pelvis Julia, Control Back Julia, Control Chest Julia, Control Neck Julia, Control Head Julia. Vocês não precisam botar em inglês, se quiser botar controle de cabeça, controle da barriga, controle das costas, tudo bem. Aqui, ó, Ctrl L Winston Julia, é controle do pulso, né, do lado esquerdo, controle do cotovelo, da Julia, elbow, controle da clavícula, Ctrl L, clavicle Julia. Pro outro lado é a mesma coisa, só que R, Ctrl R, clavicle Julia, Ctrl R, elbow Julia, Ctrl R, Winston Julia, e aqui Ctrl R, Knee Julia, do outro lado é só botar o L, aqui Ctrl R, Ankle Julia, e aqui
tá? E esse de trás aqui eu coloquei Control Gravity Center Julia, que é o controle de gravidade. É o centro de gravidade, tá? Agora a gente vai começar a fazer o pé. O pé a gente vai criar um reverse foot aqui, que é um sistema para que esse pé não saia do lugar quando a gente quiser animar ela mexendo ou levantando o pé fazendo o pé rolar, tá? O pé levantar. Então, aqui vocês precisam prestar muita atenção, porque é meio chatinho de fazer, meio difícil de entender. Então, prestem bastante atenção. Primeira coisa, eu vou criar um point helper, tá? Esse point helper eu vou alinhar, e prestem atenção, eu vou alinhar de duas formas esses point helpers. Então, prestem muita atenção que eu vou alinhar com essas duas formas diferentes. Então, quando eu disser Quick Align, é um tipo de alinhar, que é esse align aqui, ó, Quick Align, que é o segundo aqui. E quando eu disser que eu vou alinhar com esse primeiro, porque aí eu alinho e oriento. Aqui eu só alinho com pivô com pivô, e aqui eu vou alinhar e orientar. Então, esse primeiro eu vou só alinhar com o controlador do tornozelo. Então, eu vou lá e vou clicar no tornozelo, ó, vou vir aqui no Point Helper, Quick Align e alinho no tornozelo. Ele vai ficar exatamente em cima do meu IK Solver, tá? Então, depois que eu fizer isso, eu vou copiar ele. Ctrl V e copio, tá? Dou OK. Agora, ó, eu vou alinhar com este do peito do pé, tá? Só que eu vou alinhar e orientar. Então, ele vai ficar, ó, o meu pivô vai ter a mesma posição e a mesma orientação desse osso do peito do pé. Vou dar OK. Só que depois disso eu vou dar um Quick Align. E esse Quick Align vem para cá. Então, o que que eu fiz? Ó? Eu peguei o meu controlador daqui, uma cópia do controlador que eu fiz, do Point Helper que eu fiz, não do controlador, desculpa. Criei um Point Helper, alinhei com o tornozelo. Copiei esse com Ctrl V, eu copio o Point Helper. Depois de copiar, eu vou alinhar com esse osso aqui, ó, o osso do peito do pé. Alinhar e posicionar. E depois no Quick Align, eu vou alinhar com este osso aqui. Então, ele está orientado por esse, mas alinhado no pivô deste daqui, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa, Ctrl V e copio. Só que agora eu vou alinhar e orientar por este aqui, tá? Então, alinho e oriento por este. Só que eu vou dar um Quick Align neste outro aqui, tá? Então, eu vou ficar com 3 Point Helpers. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, vou selecionar para vocês enxergarem melhor, ó, só os Point Helpers, tá? E os ossos que a gente está trabalhando do pé. Vou isolar para vocês enxergarem melhor. Ó, isolate, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o pé, tá? Aqui eu tenho o último ossinho da minha perna. Então, o que que eu fiz, ó? Selecionei, criei um Point Helper e alinhei com esse último ossinho aqui. Depois, eu fiz um Ctrl V, peguei esse e fiz um Align nesse osso daqui, tá? Vou fazer de novo para vocês tentarem entender. Ó, primeiro, eu só criei o Point Helper. Ó, crio o Point Helper e alinha Quick Align com este aqui, tá? Ctrl V, copia. E agora, ó, vai no Align, com esse osso do peito do pé. Vou posicionar e alinhar, tudo tem que estar ativo. Ok. Aí eu vou para o Quick Align, porque eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique aqui, mas alinhado com esse. Ctrl V de novo,
Agora, eu dou um align com esse osso aqui, então ele vai alinhar e posicionar. E depois eu vou dar um quick align com este aqui, tá? E ele vai fazer essa correntinha aqui. Além disso, eu vou tirar o resto, unhide all, para vocês enxergarem. Vou voltar para a visão de arame. Esse último controlador que eu posicionei aqui, eu vou pegar com um eixo local e vou, com o Shift, copiar até o meu tornozelo, ó. Copio e ele tem que ficar alinhado com o tornozelo. Ok? Então, aqui nós temos os controladores do pé. A gente vai fazer uma coisinha aqui, ó, para facilitar a nossa visualização, ó. Esse controlador aqui, nós vamos mudar para box e vamos diminuir ele para depois facilitar a nossa vida, porque a gente vai acabar linkando ele no nosso IK Solver. E esses outros aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho para eles funcionarem direitinho, para eles não ficarem tão grandes assim, tá? E agora depois a gente vamos salvar para não perder aquilo que a gente fez, certo? A gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa para esse pé aqui. Então, a gente pode já criar lá um point helper. Vou ver aqui. Até posso copiar esse aqui, ó. Copiar esse point helper aqui. Vou alinhar lá do outro lado, ó. No quick align, eu alinho com o último ossinho da perna. Depois, eu vou fazer uma cópia, Ctrl V. Só que agora eu vou transformar ela em ponto, ó. Vou tirar e vou transformar ela em ponto, porque ela vai passar para cá, tá? Agora, eu vou dar um align nesse osso aqui. Mesma coisa, posição e orientação. E vou no Quick Align alinhar com este pé. De novo, primeiro Ctrl V, copio. Vou no Align, alinho com esse pé aqui. Ok. E depois um Quick Align neste ossinho daqui. Mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Então, eu vou na viewport, na vista local, eu vou jogar lá para trás, perto do tornozelo. Ok. Tá? Não tem problema que esse tenha ficado um pouco menor do que esse, porque na verdade eles são... a gente só está precisando desses point helpers do local do eixo. Tá? É só isso que a gente usa deles. Então, vou salvar uma outra vez. E agora a gente vai partir para começar a criar as interações com esses point helpers aqui. Eu fiz mais uma coisinha aqui, ó. Eu peguei, enquanto vocês não estavam assistindo, e nomeei esses controladores, ó. Então, eu coloquei helper, underline L, underline Inco, underline Julia. Esse aqui é o helper, underline L, underline foot, underline Julia. Esse aqui, helper, underline L, underline to, underline Julia. E esse aqui, helper, underline L, underline Rio, underline Julia. Então, o outro lado é a mesma coisa, exatamente igual, só que com um R, tá? Agora a gente vai começar a linkar esses controladores, tá? E vamos, primeiro de tudo, vamos congelar as transformações. Vamos selecionar todos os nossos point helpers, tá? E vamos zerar as nossas transformações. Como é que eu faço para selecionar eles todos assim, clicando? Se eu clicar num e apertar no Ctrl, eu clico no outro e ele vai selecionando, tá? Então, eu vou clicando no Ctrl e ele vai selecionar os meus helpers. Ali eu selecionei o pé, ó. Selecionou todos, clica no Alt com o direito Freeze Transform. Certo? Então, agora vamos linkar. Esse, a gente vai fazer uma escadinha, ó. Esse linka nesse, que linka nesse, que linka no outro, que linka nesse aqui. Então, vamos lá, ó. Cliquei nesse do tornozelo, vou linkar no do pé.
O do pé, clico e arrasto no do dedo. Clico e arrasto no tornozelo. Clico e arrasto, no tornozelo não, nesse do calcanhar. Clico e arrasto no controlador. Mesma coisa para o outro lado, ó. No do tornozelo, eu linko no do pé, linko no do dedo e linko no do calcanhar. E o do calcanhar eu linko no controlador do tornozelo, no controlador da perna, na verdade, tá? Agora ele tá todo linkado, vou salvar de novo, mas eu preciso começar a criar a animação e gravar essa animação desse pé levantando. Então é isso que a gente vai começar a fazer logo logo. Vou salvar de novo com uma outra versão. Salvem sempre várias versões para não se perder, ok? Então, vou continuar aqui, tá? Agora a gente vai fazer algumas construções. Primeiro de tudo, tá? A gente vai pegar esse nosso iKeySolver aqui, tá? Que é essa estrelinha branca, digamos assim, aqui, ó. Ou azulzinha, no meu caso aqui. E eu vou linká-la nesse quadrado verde que eu criei agora, que é o meu Point Helper que eu deixei quadrado. Então, clica e linka, tá? Agora, nós vamos fazer assim, vocês vão perceber o que, ó? Que se eu movimentar esse controlador, ó, o meu pé vai mexer todo, tá? Como eu tenho esse linkado a esse, linkado a esse, que é linkado a esse, que é linkado a esse, se eu mexer aqui, ó, no meu controlador, ele também mexe tudo, tá? Agora nós vamos fazer o quê? A gente vai começar as nossas orientações, tá? Então eu vou pegar o link, eu vou pegar o osso do pé, tá? E vou constrain animation constrain, orientation constrain a esse point helper que eu criei no pé. Cliquei no pé. Por que que ele não virou que nem os outros, toda vez que a gente fazia ele virava? Porque a gente já criou, olha aqui, ó, ele na mesma posição desse aqui, na mesma orientação. Então ele não tem por que virar, tá? Mesma coisa nesse aqui, ó, animation constrain, orientation constrain e vou orientar por esse aqui, certo? Por esse do pé. Agora, o que acontece? Se eu girar isso aqui, ó, se eu pegar esse meu Point Helper e fizer isso aqui, ó, o meu pé mexe. Se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo ali? E se eu fizer isso aqui, ele também se mexe, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. E depois nós vamos criar uma animação que vai ser controlada por uns parâmetros. Agora a gente chega lá. Então, esse meu iKeySolver, clico nele e linko com o meu controlador, com o meu Point Helper lá. Aqui esse osso, eu vou dar um constraint de orientação nele e vou linkar com esse que eu coloquei ali, tá? Esse aqui, um constraint de posição também, de orientação, desculpa, nesse aqui, e ele também já deve permitir as mesmas movimentações, certo? Vamos salvar aqui então, e já vou fazer a outra parte. Então, pessoal, agora que a gente já fez essas, né, fez o pé começar a se mexer, agora a gente vai criar um controlador, um controle para isso aqui, tá? Vamos criar um controle para que quando a gente mexa nesse controle, a perna simplesmente levante, para a gente não estar precisando mexer ponto a ponto toda vez, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou botar esse controle no meu controlador aqui, ó. Então, eu vou na minha tab de modificação, tá? E a tab de modificação, eu vou selecionar aqui, ó, o modificador chamado Attribute Holder. O que é o Attribute Holder? É um modificador vazio
que eu posso programar para ter os comandos que eu bem entender. Então, se eu clicar com direito em cima dele, ó, e der um rename, ó, aqui no caso eu só cliquei e ele já foi, eu posso botar um nome que eu quiser, tá? Dou Enter, ele já fica certinho. Então, para começar a programar ele, para ele ter alguns parâmetros editáveis aqui, eu venho em Animation e venho em Parameter Editor, ok? Aqui, ó, eu posso selecionar aquilo que eu quero que venha para cá. Aqui tem uma amostra de como ele vai ficar aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó, eu posso selecionar um padrão flutuante, aqui inicialmente vai ser o floating, tá? Que é um parâmetro que eu posso, tipo um slider ou um spinner, que nem aqui. Se eu mudar para slider, ó, ele muda para esse tipo de controle. Se eu colocar spinner, ele fica com esse controle aqui, tá? Vocês podem escolher o que vocês bem entenderem aí, não vai ter diferença nenhuma, só é o display dele mesmo e a forma como tu manipula aqui do lado, mas vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? O nome eu vou botar aqui, ó, Foot Roll, tá? E aqui eu vou botar onde ele começa, os parâmetros, o intervalo que eu vou usar. Então, eu vou usar de -10 até 10, tá? Então, vocês já viram, ó, ele mudou para foot roll e aqui, ó, ele mexe até 10 e -10, tá? Depois que eu fizer isso, eu venho e já vou colocar e vou mandar adicionar, ó. Quando eu mando adicionar, ele já vai aparecer aqui, tá? E aí eu vou poder manipular ele, mexer como eu bem entender, mas para animar esse manipulador. Só que por enquanto eu só programei a interface, eu ainda não programei o movimento, tá? Se eu precisar editar, eu venho só em Edit aqui, ele vai aparecer e aí eu posso editar os parâmetros dele. Ou eu posso simplesmente deletar esse extra control aqui, colocar outro atributo holder, entrar lá de novo e criar esse meu manipulador aqui, tá? Vocês viram que aqui, ó, eu tô mexendo, mas não tem absolutamente nada acontecendo. Então, isso aqui é só o início do meu manipulador. Agora, eu vou começar a programar a animação desse pé e vou, para cada parâmetro, por exemplo, para cada posição do meu pé, eu vou jogar para dentro desse controlador, para dentro vou criar eventos para -10, para 5 e para 10. E aí eu vou depois só movimentar isso aqui para cima e para baixo e ele vai me mostrar a animação. Então eu vou programar essa animação para ter um display a partir desses valores aqui. Então vamos fazer o mesmo para o outro lado lá, ó. Eu venho aqui, Attribute Holder, vou colocar extra control aqui, ó, clica com direito em rename, extra control, tá? Dou um enter, vou em animation, parameter editor, vou deixar floating, spinner, um nome, foot roll, vai de -10 a 10, até 10. Aqui ele tá, adiciono e tá feito pro outro lado também. Ok? Vamos salvar. Essas etapas que são mais chatinhas, é bom vocês salvarem várias vezes, tá? Mesmo que depois vocês apaguem tudo, porque ter que estar refazendo e lembrando dos passos e reassistindo o vídeo é meio chatinho. Então, já vão salvando várias vezes para não ter perigo de vocês se perderem aí e perderem aquilo que vocês fizeram. Se quiserem, por garantia, salvar mais uma vez, eu aconselho, tá? Então, pessoal, vamos lá de novo. Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, que a minha filha fica me interrompendo. Então, eu vou selecionar os meus controladores, os meus point helpers, tá? Primeiro de tudo, eu preciso zerar as posições desses point helpers. Então, seleciona eles
todos os point helpers, clica com direito, com Alt pressionado, Freeze Transform. Ele vai zerar todos eles, tá? Agora, o que eu pretendo fazer é assim, ó. Cada um dos meus controladores tem um attribute holder que eu nomeei com extra control. Eu quero que esse controlador, com esse parâmetro específico que eu criei aqui, possa animar esse pé, tá? Então eu vou em Animation, Reaction Manager, e vou dizer para ele que assim, o meu mestre é esse aqui, mas é um parâmetro específico desse mestre. Então eu vou clicar aqui, ó, ele diz Add Master, vou clicar no mestre, no que eu quero, no objeto que eu quero que seja o mestre. Cliquei. Vou em Modified Object, Extra Control, Custom Attributes, Foot Row. Por quê? Porque é esse parâmetro que eu modifiquei nele que vai mexer, tá? Então eu estou dizendo para ele que é isso que eu quero que mexa os meus escravos. Agora eu vou selecionar cada point helper desse para ter com uma animação, ó. Eu quero pegar então que cada point helper desses tem uma coisa que me interessa, ó, que permite que a minha perna faça esse tipo de movimento, ó. Então eu quero justamente isso, só que cada controlador desses mexe em um ângulo específico. Então eu não vou dizer, por isso que eu não vou linkar. Se eu linkasse, eu poderia movimentar, rotacionar ou escalonar, tá? Nesse caso, eu quero que o meu master, a partir daquele controlador que eu criei, daquele controle que eu criei, mexa num único parâmetro de cada escravo, que no caso aqui é esse eixo de rotação. Para eu descobrir qual é o eixo certo que eu tenho que mexer, eu venho aqui em Local e mexo nesse ângulo aqui, ó, nesse eixo aqui. E eu fico olhando aqui embaixo qual é o eixo que mexe, olha ali, ó, nesse caso é o Z. Então, o parâmetro que ele vai controlar é o Z, tá? Então, eu vou selecionar esse Point Helper aqui e tenho duas opções para clicar nele, para selecionar ele. Uma, eu clico no Add Slave e clico nele, ou outra, ele já está clicado e eu venho aqui, ó, Add Selected. Adicionei, eu vou mudar, ó, vou fazer a transformação de rotação apenas do meu eixo Z. Lembram que a gente zerou esse controlador? É isso aqui, ó, tá? Do eixo Z. Então, olha ali, ó, ele adicionou, ele é um valor zerado, então ele veio para cá já esse escravo. Vou selecionar o próximo, ó. Add Slave, Transform, Rotation, Zero Euler em Z. Ó, também está zerado, tá certinho, porque a gente zerou eles agora. Seleciono o último lá do calcanhar, adiciono Transform, Rotation, Zero Euler de Z. Então tá tudo zeradinho, bonitinho, porque a gente acabou de zerar ele, tá? Só que assim, ó, eu tenho esse meu controlador, eu tenho a posição 0, tenho a posição 10 e tenho a posição menos 10, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar agora a minha posição 10. Só que se vocês repararem aqui, ó, eu não consigo mais mexer no meu point helper. Por quê? Porque ele já está condicionado aqui. Se eu quiser mexer nele, eu preciso criar um modo, tá? Então eu vou clicar aqui no meu master primeiro, vou colocar em 10 e aí vou criar um modo, tá? Depois disso, ó, eu venho no meu pé, aqui no meu dedo, e aí eu consigo mexer, ó. Vou colocar lá na posição que eu achar que fique bom para esse pé, tá? Esse calcanhar tá assim porque não tá envelopado direito, certo? Coloquei na posição, venho aqui, Create State. Então, agora se a gente voltar no nosso controlador, olha aqui, ó, podemos tirar do Create Mode, ó, olha lá, ele já começa a mexer, certo? Depois disso, então, eu vou adicionar o meu menos 10. E aí, depois eu faço a posição intermediária dele. Então, aqui eu já coloquei em menos 10 e pode acontecer para vocês aqui, ó, que vocês não consigam selecionar esses Create Mode de novo. Então, o que tu vai fazer? Vai clicar aqui, ó. Clica no Master que ele volta a aparecer, tá? Então, eu vou selecionar agora meu calcanhar, ó. Primeiro vou entrar no Create Mode de novo, porque eu quero dizer que eu vou começar a animar, tá?
Aí, vou selecionar o calcanhar e ele já tem que estar em menos 10 ali, ó, na posição que eu quero, e vou mexer e animar essa posição. Aqui eu tô indo demais, tá? Mas isso me dá um recurso, eu não preciso chegar aos 10 sempre. Se eu precisar, eu chego. E aqui eu também não envelopei direito, por isso que ele ainda tá meio estranho, tá? Então, cheguei lá, ó, nessa posição aqui, ó, ele tava aqui, cheguei nessa posição, depois eu vou ajustar no envelope esse meu calcanhar para ele bater lá no chão, tá? E o que que eu vou fazer? Vou criar um estado de novo, ó. Vocês vão ver que ele já está criando, ó, uma animação aqui, ó, tá? Então, olha lá, ó. Tem que desligar aqui de novo, ó. Já tá mexendo o meu pé. Agora eu preciso criar essa posição intermediária, ó. Que é qual? A posição intermediária é lá no 5, tá? Eu vou criar essa posição, ó. Lembram? O Creative Mode não funcionou. Então, eu vou vir aqui, vou clicar de novo, clica fora e clica em cima que ele aparece. Entro no Create Mode. Vou zerar esse meu eixo aqui. Meu eixo X, meu dedo do pé, ó. Tá? Zero. E depois eu vou levantar o meu pé. Tá? Então, vou criar de novo a posição. Agora, ó, se eu desligar o Create Mode e mexer aqui, ó, ele vem dessa posição e levanta, tá? Aqui nesse finalzinho, ó, eu quero editar ele um pouquinho para que esse tenha um movimento também. Para fazer isso, ó, eu vou achar o meu estado, ó, que é no 10, tá? Então, eu vou achar o mais 10 aqui, ó, e vou entrar, ó, o mais 10, vou selecionar os meus escravos, né? E vou clicar em Edit Mode. Clico nele, mexo um pouquinho, ó. E aí eu posso desligar o Edit Mode, selecionar e ele já vai funcionar direitinho. Certo? Eu tenho que ajustar esse envelope aqui para não ficar tão horroroso, mas eu vou deixar isso para fazer depois, tá? Então agora a gente já tem aqui nesse controlador, ó, o nosso pé mexendo, que vai facilitar a nossa animação, certo? Então eu vou fazer o mesmo lá do outro lado, vou mostrar para vocês de novo como é que se faz. Então vamos lá, ó, a gente vai selecionar o nosso pé, vou Animation, ó, vamos tudo de novo, Animation, Reaction Manager, e ali eu já tenho, claro, o que eu tinha feito antes, né, o meu outro controlador. Agora, então, eu vou adicionar um novo mestre, que vai ser esse aqui, Modified Object, Extra Control, mesma coisa do outro, tá? Agora eu não vou ser tão... não vou explicar tanto, é só vocês seguirem os passos aí, ó. Mesma coisa, eu vou testar o eixo que eu quero mexer, ó. No eixo Z ainda, tá? E vou adicionar como escravo. Então, rotação 0 em Z, tá zerado. Mesma coisa, opa, fiz bobagem. Ó, vou selecionar ele de novo, adicionar um escravo, rotação em Z, e vou pegar aquele lá de trás, mesma coisa. Ó, no que está selecionado, rotação em Z também. Já criou o estado inicial, tá? Eu vou só checar uma coisa aqui, ó. Primeiro eu vou selecionar esse aqui e vou ver quanto que eu rotacionei, ó. Então, na primeira foi menos 65, tá? Independente dessa ser positiva ou negativa, eu vou mexer os mesmos 65 graus. Então, eu vou selecionar esse aqui, ó. Vamos para esse aqui de novo. Vou colocar ele em 10. Tá? Vou Create Mode. E aqui, ó, vou rotacionar
os mesmos 65, ó. Aquele lá era negativo, lembra? Esse ficou positivo por quê? Porque a gente flipou a gente deu um mirror nesse esqueleto. Então, por isso que ele, nesse caso, é positivo, tá? Create Mode, e aí ele já vai criar o estado aqui. Agora, eu vou selecionar o meu controlador de novo, vou botar em -10. Vou entrar no modo de criação de novo, ó, Create Mode. Vou selecionar o calcanhar. Primeiro a gente vai ver uma coisa aqui, ó. Vou desligar aqui primeiro. Eu vou ver enquanto ele girou. Ó, no meu caso aqui é só clicar nesse de cima, ó. Clica nos masters lá em cima que eles abrem essas opções aqui. Na minha posição, então, -10 foi 50. Provavelmente vai ser 50 negativo nesse caso. Então, vou selecionar aqui, ó, aqui tá -10, Create Mode. Seleciono esse osso aqui, esse Point Helper, vou lá girar 50, ó. Vocês podem acompanhar esse 50 ou por esse amarelinho que aparece aqui ou por esse valor daqui, tá? Clico, criei um novo estado, vou selecionar o meu master lá e agora eu vou fazer o intermediário, que é o 5. Lembram no 5 o que a gente fez? A gente zerou esse aqui, né? Então, ele girou 65, vai ser lá pelos 30, 30 e poucos, que ele vai zerar. Então, vamos lá criar selecionar o nosso master lá. Create Mode. Zeramos esse daqui, ó. 30 mais ou menos. E agora é só levantar esse aqui, ó. Peguei o pé errado. Ó, só levantar esse aqui. Tá? Vou botar aqui 40, mesmo não sabendo o outro, mas aí depois a gente pode corrigir. E mando criar, certo? Vou checar nesse aqui quanto é que eu tinha levantado. Exatamente -40. Então, nesse caso aqui, ó, -40, ficou certinho. Eu posso desligar e tá certinho. Além disso, tinha aquela outra, quando eu cheguei lá no 10, né? Eu também alterei o estado do outro, ó, desse aqui, ó. Então, o que eu faço aqui? Volto um pouquinho, para ele não ficar tão assim. E tá feito, pessoal, tá? Então, agora eu tenho os meus controladores do pé, posso fechar ali, ó. Os dois pés estão certinhos. Agora, falta a gente criar, então, os controladores dos dedos, das mãos e também os dos olhos. Depois a gente vai poder começar a organizar essa nossa animação facial, nosso rig facial, ok? Vamos salvar aqui. Vou salvar de novo. E agora aguardo vocês no próximo vídeo.